Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é o Tio Spook, vulgo Rodrigo vulgo Tio Spook, e hoje trago a vocês mais um podcast, mais um ensinamento, um aprendizado, mais uma aula para vocês, tomando como base um livro, uma citação, uma obra, um artigo científico que nós achamos interessantes trazer para elucidar todo o contexto do canal. Sentem-se e acomodem-se, porque tem muita coisa legal a ser aprendida a partir de agora. Vamos falar um pouco sobre o cultivo da alma. O poeta John Keats, que morreu em 1821, resumiu com maestria o propósito da vida em relação à alma numa certa carta com seus irmãos, escrita em 1819. Ele acreditava que todos nós temos centelhas de luz divina dentro de nós, mas essa centelha única torna-se uma alma de verdade quando adquire uma identidade. A vida do indivíduo é a que ele chama do vale do cultivo da alma. Embora possamos ter nascido com uma alma, temos que trabalhar em prol de melhorá-la. E o vale, portanto, é nossa jornada pela vida. No entanto, se pudermos tecer o espírito e a alma harmoniosamente no tecido da vida, para curar nós mesmos e os outros, libertando-nos do medo ou da dor da perda, esse vale do cultivo da alma tornará a nossa vida mais feliz em espírito, alma e corpo. Bom, se o espírito é algo que ativa um indivíduo e dá vida a ele, e a alma é o aspecto eterno de cada indivíduo, termos como espiritual e mundo espiritual obviamente confundem as coisas. Talvez ele devesse ter sido chamada de alma do mundo, mas no contexto do presente podcast, espíritos sejam antepassados, fantasmas, sombras enevoadas ou demônios terríveis, são manifestações ativas de almas individuais. Vamos falar sobre a alma no Antigo Egito. A alma no Egito Antigo era muito complexa e, devido às muitas mudanças dinásticas ao longo de milhares de anos, ela era conhecida por ser composta de 1, 2, 5 ou 6 partes diferentes. Por volta do ano de 2500 a.C., o Ka e o Ba eram considerados os componentes essenciais da alma. Acreditava-se que, no momento em que um ser humano era criado, o Ka também era feito por um deus chamado Khnum e sua roda de oleiros. O Ka era o equivalente do espiritual do corpo. Seguia a pessoa como uma sombra invisível, e os faraós acreditavam que eram guiados e protegidos por seu Ka ao longo da vida. Quando alguém morria, o Ka passava a viver na tumba, e muitas vezes o corpo mumificado tornava-se sua morada eterna. Se o corpo fosse destruído no túmulo, o Ka ficaria sem casca e sofreria uma segunda morte junto com o Ba, um destino muito temido pelos faraós. O Ba era basicamente a essência de uma pessoa viva, o que tornava único a sua personalidade. Para os egípcios, a cabeça física estava estritamente identificada com toda a pessoa, enquanto o coração era supostamente o centro da consciência. Para representar a passagem dos mortos para a vida após a morte, o Ba era descrito como a cabeça da pessoa presa no corpo de um pássaro, de modo que ele pudesse voar até Duat, o rei dos mortos. Se Ba fosse considerado puro, podia então se tornar uma versão grandiosa de si mesmo, conhecida como Ak, e podia se fundir com os deuses. A maioria dos corpos era colocada num sarcófago, túmulo de pedra, tudo murado. A tumba era protegida com feitiços mágicos e maldições poderosas. Se o túmulo fosse um dia roubado ou o corpo destruído, uma estátua do falecido era colocada no túmulo, de modo que o Ka permanecesse na estátua, evitando assim que o Ka e o Ba sofressem uma segunda morte. Mas vamos falar sobre a alma na Antiga Grécia. As crenças da Antiga Grécia talvez tenham influenciado mais o pensamento religioso e filosófico da cultura ocidental do que as de qualquer outra civilização. É nos gregos antigos que o Ocidente buscou inspiração para suas ideias sobre a natureza da alma e sua jornada espiritual. Antes que o conceito da alma surgisse no pensamento grego, os espíritos eram os intermediários entre os mundos invisível e visível. Eles se apresentavam das mais variadas formas: espíritos bons da natureza, ninfas e personificações de ideias abstratas, tais como o esquecimento, que seria Lat, a ilusão At e os ciúmes Zelos. Existiam também os espíritos malignos, conhecidos como os Keres, de acordo com os escritores Hesíodo, Homero e Virgílio, sem esquecer os espíritos que observavam as ações dos seres humanos e os recompensavam se fossem boas e sinceras.
Agora, a alma humana foi o princípio considerada como sopro da vida, o princípio vivificante dos seres humanos e de outros animais. A palavra grega para alma, psique, originalmente se referia a esse sopro vital. Ela deixava o corpo no momento da morte, após o que viajava para o mundo inferior, onde passava a eternidade como uma sombra imaterial ou pálida imagem da pessoa que a que tinha uma vez insuflado vida. Aqueles que tinham sido bons e honrados deuses iam para o paraíso dos campos elíseos. Os maus e aqueles que tinham desonrado os deuses sofriam no tártaro infernal, enquanto a grande maioria das almas comuns vagava pelos sombrios campos de Asfódelos. Era vital para as almas dos mortos que bebessem das águas do rio Let, que significava esquecimento. Um dos 5 rios que fluíam através do Hades, o mundo inferior. Essa água lhe assegurava o esquecimento de tudo que tinham vivido e aceitassem seu destino na morte. Iniciados de um ramo de religião grega antiga, conhecida como orfismo, dedicava a literatura do poeta místico Orfeu. Aprendiam que se bebessem do rio Mnemosine, o que significava memória, em vez do Lete, poderiam conservar suas lembranças e tornar-se omniscientes. No entanto, à medida que a civilização grega avançava, os conceitos sobre a alma tornaram-se mais sofisticados e passou-se a fazer uma distinção entre pneuma, que seria o espírito, e psique, a alma, sem esquecer o guardião da alma, conhecido como daimon. Os antigos filósofos gregos do século VI a.C., Anaxímenes de Mileto foi o primeiro a mencionar pneuma como ar em movimento, respiração, vento, e o elemento do qual tudo se originou. Anaxímenes observou que, assim como nossa alma, a psique, sendo o ar, o aere, nos mantém coesos, a respiração pneuma e o ar, aer, mantém coeso o mundo inteiro. Posteriormente, os filósofos estoicos do século III a.C. acreditavam que todas as pessoas são manifestações de uma alma universal e devem viver no amor fraterno e ajudar uma às outras. Para os estoicos, pneuma era o conceito de sopro da vida, uma mistura dos elementos ar, que é em movimento, e fogo, como calor, e era o princípio gerador ativo que organizava tanto o indivíduo quanto o cosmos. Com a tradução da Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica, pneuma tornou-se o espírito e continua a ser usado como tal no Novo Testamento. Por exemplo, de acordo com João 3,5, para entrar no reino de Deus, o espírito, juntamente com a água, era considerado um dos componentes essenciais de que o ser humano precisava. O conceito do sopro da vida, como psique em oposição a pneuma, desenvolveu-se na antiga cultura grega, a ponto de ser personificado como a bela deusa da alma, Psique, muitas vezes descrita com asas de borboleta. Para ajudar a entender a jornada da alma, à medida que ela flui silenciosamente junto com a própria jornada da vida, o antigo mito grego de Psique é uma excelente analogia. No mito grego, Psique era uma princesa mortal que se apaixonou por Eros, o deus do amor e filho de Afrodite. Depois que Eros a abandonou devido a uma momentânea falta de confiança, Afrodite enviou Psique a uma série de provas com a intenção de ver se ela era digna do amor de Eros. Na última tarefa, Psique foi enviada às profundezas do mundo inferior para pedir a Perséfone algumas das suas poções mágicas de beleza para que ela as desse a Afrodite. Desesperada ao ver que não seria capaz de cumprir a tarefa, Psique subiu numa torre de pedra, pronta para se atirar dali e tirar a própria vida. A torre, no entanto, de repente falou com ela e disse-lhe como encontrar a entrada para o mundo inferior. Seguindo o conselho da torre, Psique fez seu caminho até as profundezas do mundo inferior e encontrou Perséfone, que concordou com o pedido de Psique. Vencida pela curiosidade, Psique não pôde resistir e abriu a caixa na esperança de aumentar a sua própria beleza. Vapores misteriosos exalaram da caixa e a fizeram dormir um sono de morte. Afrodite percebeu que Psique tinha provado seu amor por Eros e concordou em desfazer o encanto fatídico. Eros voltou para Psique na Terra dos Deuses, onde ela foi reverenciada ao se tornar a deusa da alma. Esse mito revela que quando os deuses nos favorecem, podemos nos tornar imortais também. No entanto, com a experiência de Psique, reflete a vida é cheia de reviravoltas, testes e desafios.
Isso nos oferece a oportunidade de receber a sabedoria e o conhecimento inato de nossa alma, representados pela torre que fala com psique, e agir de acordo com eles, à medida que ela reconhece verdades universais e, portanto, se desenvolve ao longo da vida. Vencendo os desafios e obstáculos, a alma acaba por se aproximar de seu lar espiritual, um lugar de perfeito amor. A alma evoluiu, enriquecida pelas suas experiências ao longo da vida. Bom, Empédocles, filósofo e místico que viveu entre 490 e 430 a.C., foi o primeiro a afirmar que tinha sido um daimon numa encarnação anterior e, na verdade, ainda era um. Ele acreditava que depois de ser uma alma mensageira, um daimon, e ter vivido entre os deuses, tinha encarnado como um homem na Terra. O daimon não é um demônio, mas uma alma sábia que lidera todas as outras almas ao longo de sua existência terrena. Filósofo carismático e peregrino, Empédocles dizia ter poderes divinos. Segundo escreveu o historiador Plutarco, ele vagava pela Sicília e a Grécia com vestes coloridas, supostamente fazendo milagres, ressuscitando os mortos e controlando o vento. Seus ensinamentos eram sobre a viagem da alma para atingir o amor perfeito. Num relato conhecido como Papiro número 115, encontrado pela Universidade de Estrasburgo em 1999, ele descreveu que, quando era um mensageiro entre os deuses, foi banido da companhia deles por comer carne. Teve então que passar 30.000 anos vagando por todos os reinos para nutrir sua alma. Durante o seu banimento, foi obrigado a pagar pelo seu pecado, reencarnando em cada forma viva da natureza, para finalmente renascer como imortal novamente. Bom, Platão, que morreu em 347 anos antes de Cristo, concordava com a crença de Empédocles de que todo ser humano tinha, desde o nascimento, um daimon, um espírito orientador. Segundo disse na República, não é um gênio que vos escolherá, vós mesmos escolhereis o vosso gênio. Esse guia espiritual invisível, semidivino, orientava o indivíduo a seguir o caminho certo ao longo da vida e também depois da morte, de modo que sua alma, a psique, chegasse ao lugar a ela designado na vida após a morte. Por outro lado, aqueles que ignoravam seu daimon vagavam perdidos e perplexos, tanto durante a vida quanto depois da morte. A alma sábia seguia seu guia e as suas circunstâncias, mas a alma que só cobiçava as coisas mundanas errava pela terra e, depois de muita resistência e sofrimento, era levada com dificuldade pelo espírito guia. Como mencionado anteriormente para Platão, o mundo era uma versão defeituosa do seu mundo perfeito, povoado por formas, ideias imutáveis e eternas. Desse modo, os seres humanos na superfície eram também réplicas defeituosas de cada alma considerada perfeita. Para demonstrar como as formas eternas poderiam ser entendidas e como podemos compreender melhor a nossa própria alma, Platão afirmava que a nossa existência terrena é como estar numa prisão. E para ilustrar essa ideia, criou a seguinte alegoria. Somos como prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna e que passavam o tempo todo olhando para a parede do fundo, iluminada por uma fogueira. Nesta parede são projetadas sombras de estátuas representando pessoas, animais, plantas e objetos, mostrando cenas e situações do dia a dia. Como prisioneiros, só podemos ver as sombras projetadas na parede, não o que é o de fato projetado sobre ela. E essas sombras, portanto, são a nossa única realidade. Platão postulava que, se um prisioneiro é libertado, mesmo que ele se vire e veja o fogo e as estátuas, quando explora o interior da caverna, ele percebe que as sombras na parede não são reais. Não demora muito para ele entender que existe uma outra realidade. Ele então deixa a caverna e entra em contato com o mundo real além da caverna. Platão sugeria que, se o homem então voltasse para tentar explicar aos outros prisioneiros o que tinha visto, ninguém iria acreditar nele, porque a realidade dele seria simplesmente o que viam diante de si, sombras dançando na parede. Platão explicava que a alma humana pode perceber mais facilmente o mundo das formas eternas quando não está confinada no corpo humano, a caverna. Mas insistia que os seres humanos não tinham sido feitos para apressar a separação entre a alma e o corpo. O nosso objetivo deveria ser aprender gradualmente essas coisas no caminho para a iluminação. Nós nos tornamos iluminados, mudando a nossa percepção, voltando-nos primeiro para o fogo, então saindo da caverna para ver a luz e depois conhecendo por fim o lugar com o qual toda a alma pertence.
Aristóteles, que faleceu em 322 anos antes de Cristo, um dos maiores filósofos gregos e estudiosos de todos os tempos, tinha um conceito muito complexo de alma. Ele exerceu uma influência profunda sobre sacerdotes cristãos posteriores, tais como Tomás de Aquino, e o subsequente Iluminismo. Aristóteles acreditava que tudo o que estava vivo tinha uma alma e que era a alma que tornava as coisas vivas. A alma era a forma ou essência de uma coisa e era composta de 3 partes: a alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma intelectiva. A alma intelectiva, ou intelecto, pertencia aos seres humanos apenas. Segundo Aristóteles, o intelecto poderia existir sem o corpo e é imortal, embora não fosse o tipo de alma que poderíamos imaginar que ele fosse. Pelo contrário, era uma força abstrata. Em vez de ser separados a alma do corpo, estavam indissociavelmente ligados. Aristóteles afirmava que a alma não poderia existir sem um corpo, mas não era ela própria um corpo. A alma era algo que pertencia ao corpo e, portanto, só existia dentro dele. Isso naturalmente explicava que a alma não é eterna e que deixa de existir com a morte. Embora, curiosamente, ele sustentasse que o intelecto era imortal, estava convencido de que não havia vida após a morte, e essa última crença tornou-se uma das principais influências sobre o pensamento científico moderno. Alguns comentaristas sugeriam que, levando-se em conta o uso que Aristóteles fazia da palavra alma, ela também é mais bem traduzida como força vital. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo, mais um episódio desse incrível podcast, conhecido como a Bíblia da Vida Após a Morte. Espero que vocês tenham gostado, espero vê-los também nos próximos episódios. Não deixe de acompanhar mais um capítulo desse incrível podcast. E só lembrando, para aqueles que realmente procuram e precisam de ajuda, tratamentos direcionados às suas limpezas de casas ou tratamento para suas enfermidades, para doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem tornar-se membros, nós temos o programa Seja Membro. Basta clicar dentro da própria plataforma do YouTube e que você contribui com R$ 8 para nos ajudar dentro desse projeto e continuar caminhando dentro da plataforma, além, obviamente, do sistema de doação pelo próprio PayPal. Além disso, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios e nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.